Acordar é viver. Com essa cabeleira a la Tim Armstrong, lenda do punk e do ska da banda Rancid, hoje eu vou contar a história de um cara que honrou muito esse manto aqui, infelizmente já não está mais entre nós, e que chegou até a seleção brasileira vestindo essa camisa pesada aqui. Vocês e eu vamos desenrolar a história dessa fera juntos. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Fê Messias. Roda a vinheta e no próximo bloco a nossa história continua. Salve, salve galera! Bora fazer uma viagem pelo futebol nordestino com itinerário final em Salvador, terra do meu Vitória. Vamos contar um pouquinho da história do ex-centroavante, o saudoso André Catimba. Nascido no Brasil mesmo, no dia 30 de 10 de 1946. Essa fera começou sua carreira futebolística no tradicionalíssimo Ipiranga da Bahia, onde inclusive se profissionalizou. E passou pelo Galícia também, antes de chegar no meu Vitória, da qual eu vou contar a sua trajetória no Vitória no próximo bloco. Foi ídolo no Guarani, da qual rejeitou propostas do Corinthians e do Palmeiras, isso mesmo. E foi muito feliz no Grêmio Porto-Alegrense, onde foi campeão, mas quase teve consequências sérias ao fazer uma comemoração. Mas graças a Deus não teve nada de grave. Aí ele começou a colecionar muitas camisas e muitas histórias para contar. Com destaque para a sua passagem pelo Argentino Júnior da Argentina, da qual ele foi o primeiro brasileiro a jogar do lado da lenda Dom Diego Maradona. Isso mesmo. E ele encerrou a sua carreira no Fast Clube do Amazonas. Só que a história do saudoso André Catimba não é só isso, viu? Ainda tem muita coisa para falar dessa fera, só que agora eu vou fazer uma pequena pausa, deixar algumas imagens de André Catimba e no próximo bloco a surpreendente trajetória no Vitória. De volta, vamos falar mais um pouquinho da carreira do André Catimba, só que agora com essa camisa pesada do meu Vitória da Bahia, da qual ele jogou no clube de 71 a 75, 101 jogos, 82 gols. Olha que bela média de gols ele teve com essa camisa pesada. E foi campeão baiano e jogou muito, mas muito no Vitória, que ele foi até convocado para um jogo da seleção brasileira. Olha a moral que o cara tinha, hein? E ele teve tanta moral que ele fez parte de um grupo seleto e restrito de jogadores e treinadores, porque ele foi treinador de futebol, porque ele foi campeão como jogador e como treinador do Vitória da Bahia. Dirigiu o time algumas vezes e foi bicampeão baiano. Só que a história dele ainda não acabou. Agora eu vou fazer só mais uma pequena pausa, deixar algumas imagens de outros ídolos do Vitória. E no próximo bloco, a origem do seu apelido. Mais uma vez eu tô de volta, vamos falar mais um pouquinho da carreira de André Catimba e a origem do seu apelido. Por que André Catimba? André Catimba era um jogador brigador, provocador, um jogador imprevisível, mas era muito inteligente com a bola nos pés e um excelente finalizador. Deixava principalmente os ex-zagueiros do Bahia na época doidinhos de raiva com ele. Por isso o apelido André Catimba. Só que infelizmente essa fera nos deixou no dia 28 de 6 de 2021 em complicações de uma cirurgia da laringe. Essa é a história dessa grande fera que infelizmente nos deixou, chamado André Catimba. Ao lado de centroavantes como Guga, que eu já fiz a história no canal, Paulinho McLaren, ex-Santos, Hélio, ex-Palmeiras. Se fosse hoje, essas feras eram centroavantes da seleção brasileira. Concorda comigo? O que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários.
Você, torcedor do Vitória, deixa sugestões aí nos comentários. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. No Fê Messias, mergulhe nas histórias inspiradoras que moldam os grandes atletas. Inscreva-se e descubra o poder do esporte.